25 de abril de 2018. Em meio a uma crise entre torcedores e o atacante Dudu, Palmeiras tenta se manter na liderança do Grupo 8 da Libertadores, enfrentando Boca Juniors. Gabigol volta a marcar. Santos vence Estudiantes e praticamente assegura a classificação à próxima fase da Copa Libertadores. No meio de uma sequência de 4 jogos como visitante, Corinthians estreia contra o Vitória na Copa do Brasil. E o clima aqui no clube não poderia ser melhor. Rodrigo Caio e Reinaldo são as dúvidas do São Paulo para a partida de domingo contra o Fluminense. E Júnior Tavares está indo para o Rennes da França. Você vai ver também os gols da rodada de ontem na Libertadores. Na Série B, Fortaleza, do técnico Rogério Ceni, vence mais uma e continua com 100% de aproveitamento na competição. Uhul! Vamos começar que hoje o programa tá maravilhoso. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Flávio Prado tá com a gente, Celso Cardoso. E você sabe, né? Hoje, 9h45, o Palmeiras encara o gigante Boca Juniors lá na Argentina pela Taça Libertadores. Aliás, quem escreveu essa cabeça não é palmeirense, Celso Cardoso. Por quê? Porque o Palmeiras também é um gigante. O Boca Juniors é mais gigante do que o Palmeiras? Em termos de Libertadores, é o time que tem mais títulos. Para com isso, o Palmeiras é muito mais time. Sob pressão, a equipe de Roger Machado tenta vencer o rival no estádio La Bombonera, que pulsa, para encaminhar a classificação para as oitavas de final. Confira a preparação do Verdão para o grande jogo de logo mais. Ontem, o clima antes do último treino do Palmeiras em território argentino já estava quente. Na saída do hotel, um torcedor xingou por várias vezes o atacante Dudu. Felipe Melo tratou de descer do ônibus e, sem se exaltar, foi pedir calma ao torcedor e para que ele não repetisse o que fez. Alvo da perseguição, Dudu pareceu tranquilo, inclusive até tirou fotos antes das atividades da equipe no CT do São Lourenço. A gente sabe que o palmeirense tem tudo em qualquer lugar, né, no mundo todo, então isso não surpreende. Mas acho que a gente já está acostumado com a cobrança, né? A gente sabe que não está sendo o ideal, aonde que a gente pode chegar em termos de qualidade, em termos de time, mas eu posso garantir que não está faltando entrega, não está faltando empenho de nenhum dos profissionais, tanto jogador como comissão técnica, de fazer sempre o melhor para a equipe. Mais tarde, a delegação palmeirense estava no estádio La Bombonera para fazer o reconhecimento de campo. O Palmeiras vai ter que saber lidar com essa pressão da torcida, do time do Boca, que vai pressionar a gente desde o início, mas eu espero que a gente possa estar bem concentrado, bem focado, sabendo do que a gente vai enfrentar, para que a gente não possa ter surpresa, né, e para depois querer correr atrás, né? Então acho que são 90 minutos, onde que o Palmeiras possa concretizar aí, de repente, com a vitória, dar um passo grande para a classificação para a próxima fase. E como eu sempre falo, se também não der para ganhar, também não perde. Soma ponto, que na Libertadores isso é importante. Sem Guerra, que ficou em São Paulo para tratar de uma lesão, a formação titular que irá enfrentar o Boca deve ser a mesma que começou o jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Com Jailson no gol, na defesa, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. O meio-campo com Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima mais adiantado. E lá no ataque, Keno, Dudu e Borja. Técnico, Roger Machado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar também a escalação do Boca Juniors. Mas é um jogo duro para o Palmeiras, muito difícil. Ganhar do Boca em La Bombonera nunca foi fácil, em qualquer circunstância, não vai ser dessa vez. Mas ainda assim, acho que o Palmeiras tem condições de fazê-lo. Basta jogar com um pouco mais de foco, um pouco mais de concentração e, sabe, aliviar um pouco a mente, aliviar um pouco o peso da obrigação, eliminar também de vez o que aconteceu com o Corinthians na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras ainda padece muito, sabe, daquele passado recente e não é legal. O Palmeiras tem mais que focar totalmente aí no jogo contra o Boca. E falo isso porque no domingo
Foi domingo, né, que teve comemoração, não teve gol, por causa de críticas ainda relacionadas ao jogo contra o Corinthians. E aí essa celeuma, vai entrar aqui, vai entrar acolá. O Palmeiras precisa virar página e pensar no que vem pela frente. Sabe, nada vai mudar o que aconteceu. Não vai mudar por circunstâncias e não vai mudar porque não vai mudar mesmo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Palmeiras tem um problema com o Palmeiras, né? O maior problema é esse. O Dudu é um profissional e não pode ser ofendido por qualquer tipo de bandido, marginal, vagabundo, seja lá o nome que queira dar, para um cara que pode sair do Brasil na terça-feira, ficar lá o dia inteiro, quarta-feira o dia inteiro, quinta-feira o dia inteiro, não fazer nada. O Dudu está lá trabalhando. Mesmo que esse cara eventualmente trabalhe, e alguns caras consideram algumas coisas trabalho também, né? O Dudu está lá trabalhando. Esse cara, no horário de trabalho dele, não aceitaria que alguém fosse lá ofendê-lo. Então, esse tipo de coisa que atrapalha o futebol e atrapalha a vida do jogador. O jogador é um profissional, não está lá para ouvir desaforo de ninguém. O jogo é muito difícil, o Boca é quase invencível em La Bombonera, está muito perto de ganhar o título argentino deste ano. É um time forte. Se o Palmeiras perder lá, é normal. Deveria ser encarado com normalidade. Por causa disso tudo, que talvez não seja encarado, mas é normal. O resultado lá de derrota, aliás, 90% das vezes que os brasileiros jogaram lá, perderam. É normalíssimo. O Boca é um time muito, muito forte, muito grande, muito importante. Exemplo do Palmeiras, é óbvio, né? Estamos falando de dois gigantes. Tanto é que são 7 Libertadores, né, em campo. Então, o time do Palmeiras, ele vai enfrentar um grandão. Então tem que ser encarado como um jogo contra um grandão. Se trouxer um empate, ótimo. Se você perder, faz parte do normal. Deve ser assim para as pessoas de bom senso que querem ajudar o Palmeiras. Os que querem tumultuar, aproveitem essa situação. Perder do Boca é a coisa mais normal do mundo. Todos os brasileiros perdem toda hora lá. Aliás, eu estou aqui tentando puxar pela memória as vitórias brasileiras em La Bombonera. Eu só me lembro de 2, então não sei se a memória está falando. Eu me lembro, claro, óbvio, não vi. Eu li sobre o Santos, ganhou a Libertadores. Ganhou com o Pelé 63, então ganhando o jogo lá. E depois eu só me lembro do Paysandu. O Paysandu ganhou de 1-0. Gol daquele menino que depois jogou no Corinthians. E jogou no Boca também. Não, o Boca contratou por causa disso. Harley. É difícil ganhar lá. Não, já deve ter uma ou outra vitória, pode ser. Não lembro. Mas não é fácil. Sinceramente não lembro. O próprio Palmeiras já teve 2 decisões importantes, uma final e uma semifinal contra o Boca e perdeu as duas. Não é fácil não. O Grêmio tomou... Numa empatou, né? O Palmeiras empatou foram 2 em 2000. empates, mas ele perdeu nos pênaltis. E o Corinthians lá? O Corinthians empatou lá e depois ganhou aqui. E o Grêmio tomou uma burdoada, ela tomou de 3. Foi lá que o Romarinho fez um gol? Foi. Porque o Romarinho é alienado, né? Eu estava nesse jogo e eu cheguei... Eu lembro que você falou. Eu cheguei bem cedo lá, vi a montagem, treinamento e tal. Pô, dá medo de ver os caras ensaiando o negócio lá. O Romarinho entrou como se ele estivesse aqui, comendo um pastel aqui na Avenida Paulista. Às vezes um jogador alienado assim é bom, viu? O cara não sente tava nem aí, né? Mas foi sensacional. Vamos conferir aí a provável escalação do Boca Juniors? Boca Juniors, Boca Juniors. Rossi, Rara, Vergini, Magajan e Fabra, Sebastián Pérez, Inaíta Nandes, Reynoso, Teves, Pavon e Ramon Ábila, técnico Guilherme Esqueloto. Teves que contra o Palmeiras aqui entrou no segundo tempo e fez gol, né? E gol já nos acréscimos, no apagar das luzes, agora começa fora, já começa com o titular. Tá fora de Sim, forma, mas ainda fora de forma é um jogadorzaço, Flávio. Não, ele é um jogador importante, mas ele assim, não é mais aquele mesmo que foi, né, que jogou aqui no Corinthians, mas é um jogador importante. O Palmeiras tem boas armas, acho que se o Palmeiras ganhar o jogo, ele está praticamente classificado. Se ele perder, ele pode ficar numa situação complexa, complicada. Mas o mais complicado é o buchicho. Cara, é ano político, né? Isso precisa acabar esse negócio. Os clubes têm que ter dono, sabe? Aí não tem esse negócio. Aí é muito esquema, muito interesse, é complicado pra caramba. Só atrapalha o time, só atrapalha. Não ajuda em absolutamente nada. Você jogar no lixo um trabalho como esse, de um cara com o nível do Roger, com o nível dos jogadores que o Palmeiras tem, foi contratando aos poucos, pô, é óbvio que isso vai rolar. Só que tem que esperar, tem que dar tempo, não tem jeito. Pô, perder um Paulistinha pro Corinthians, e daí, pô?
Não dá nada. E aí prova que houve essa interferência externa, acabou, mostrou e está resolvido o assunto. Não muda nada na vida do Palmeiras, não muda nada na vida do Corinthians. Acaba esse assunto. Mas quem não vai provar, não vai provar. Vai não provar, tem sim. como, não vai. Provar, sim. Flávio, eu só vejo duas maneiras de provar isso. Uma confissão ou flagrar o diálogo do diretor com o Bandeirinha. Se não tiver isso, não tem prova. Não tem provas. Você tem indícios fortíssimos, eu até acredito. Mas a prova cabal, não tem. Mas aí você vai pedir para o bandido confessar o crime. Não dá, né? Então. É mais ou menos o seguinte, você acha que os Nardoni jogaram a menina pela janela? Não teve prova. Não expressa prova não teve. Não. É mais ou menos o mesmo caso. Desculpe o mau gosto, mas é que me veio na cabeça esse ato que é horrível, né? Mas você ia esperar que o casal confessasse? Não, né? Não, mas é a mesma coisa. É um crime que foi cometido num nível diferente, é óbvio. Mas os caras... Você acha que o Dionísio vai falar, eu usei? Mas que o outro velho vai falar? Não, né? Teve a condenação lá no caso, né, Flávio? Como é que é? Por todos os indícios lá da polícia. Isso, é o que eu estou falando. É o que o Palmeiras está mostrando. Está evidente. Não precisa nem... O Palmeiras vai mostrar isso. Bom, só que aqui em São Paulo, nem que o Palmeiras tenha confissão do cara, aqui em São Paulo não tem jeito de virar. Mas no Rio, na FIFA, acho que o Palmeiras tem que brigar até o fim. Mas isso não tem nada a ver com o Palmeiras de Boca. Isso é que tem que ser separado. É o seguinte, a gente tem uma equipe aqui que eu vou dizer, é a melhor equipe esportiva do Brasil. E o Vinícius Bocato, que trabalha com a gente nas nossas mídias digitais, mandou para mim os únicos brasileiros que venceram o Boca na Bombonera. 1963. Santos. Falei. 2-1. 1994. Cruzeiro. 2-1. 1995. São Paulo. 3-2. 2003. Só que aí não foi Libertadores, mas enfim, é vitória. Estava de Libertadores. Não, nós estamos falando em vitórias brasileiras. De Libertadores. Bom, na Bombonera. PSC, o que é esse aqui? Paysandu. 1-0, isso aí que vocês falaram. E 2-1, Internacional, em 2008. E 2012, que time é esse? Fluminense, 2-1. Verdade, tem uma vitória do Fluminense há pouco tempo. Não lembrava dessa, não. Apenas jogos oficiais. Vinícius Bocato, love you. A enquete de hoje do site gazetesportiva.com é justamente sobre o jogão entre Boca e Palmeiras. A gente quer saber o seguinte, qual vai ser o resultado dessa partida? Vitória do Verdão? Sim. Empate ou vitória do Boca Juniors? Sei, tô achando que vai dar Palmeiras. Pronto, quando o Celso fala assim, gente, displicente, vai dar ao contrário. Conforme disse o Celso, vai dar Boca, né? Porque... Então, Boca, Palmeiras... E Palmeiras. É normal. É como o Boca jogar aqui contra o Corinthians, ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, ou contra o Santos e perder. Normal. São dois times enormes e o time enorme na casa dele costuma prevalecer. Normal. E o repórter Vini Rodrigues foi às ruas para saber a opinião do torcedor. Será que dá Palmeiras ou o Boca vai fazer a festa em cima do Verdão? O duelo do Verdão é na Bombonera, estádio do Boca Juniors. O primeiro confronto deu empate 1-1 no Allianz Parque. Será que dessa vez o Verdão vence ou Carlitos Tevez? Carlitos Tevez dançará a cúmbia. La cúmbia dança, Carlitos Tevez dança! Corintiano, quem ganha, Palmeiras ou Boca? Palmeiras. 2-0 Verdão. Você acha que ganha mesmo? Quanto vai ser? 4-0 Palmeiras. Gol de Keno e Borja. Quem ganha, Palmeiras ou Boca Juniors? Boca Juniors. 3-0 Boca. Nossos times quando vão na Argentina, lá na Argentina, se não ganhar aqui, lá é um abraço, né? Vai ser 3 do Tevez. E se ele fizer o gol, tem dancinha. Como que é a cúmbia? Você manja? Dancinha e ele ainda vai gritar na câmera, vai Corinthians. Vai dar 2-1 pro Palmeiras. O Palmeiras? É. Mesmo você sendo corintiano, você acha que dá Palmeiras? Porque eu sou brasileiro. Você vai torcer pro Palmeiras ganhar? Com certeza, amigão. Aê! Jamais pra Argentina. 2-0 pro Boca. 2 do Tevez. É nada. É sério. E se for gol do Tevez, como é que é a dancinha dele, a cúmbia? Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. É a dança do Carlitos Tevez, vai.
isso aí. E um beijão para o nosso estagiário Matheus também, que arrasou aí na pesquisa. Muito obrigada. Mais Libertadores jogando na Vila. O Santos venceu o Estudiantes ontem, manteve a liderança do grupo 5 e agora está muito próximo de avançar para a próxima fase. Veja como foi. Na entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura exaltou a terceira vitória consecutiva do Peixe na Copa Libertadores e ainda a atuação de 2 jogadores. Gabigol, que não marcava há 8 partidas, e o colombiano Copete, que quase foi envolvido em uma negociação e era um atleta bastante criticado pela torcida. A vitória de um grupo, né? A gente perdeu o Sacha, o Cop, que vinha muito criticado, né? Nas últimas atuações. Ele realmente não veio num momento bom e nós trabalhamos ele para recuperá-lo. E hoje ele volta, dá um passe decisivo, faz uma grande partida, mesmo tanto tempo sem jogar. Então você tem que ter convicções em algumas coisas, né? De vez em quando na vida. Porque se você fizesse o que todo mundo queria ser feito, a gente teria emprestado o Copete. Mas esse é o trabalho do treinador, né? Você saber recuperá-lo, você saber ter a paciência e não ir na onda quando as coisas acontecem. E dessa onda também é o Gabriel, né? 8 jogos sem marcar, 8, e já todo mundo queria matar o Gabriel, né? O menino já serve, tira, barra, tira o Gabriel, vai lá o treinador, que é insistente, né? Insistiu e hoje ele faz um gol importantíssimo. Então fico feliz pela recuperação. E fiquei feliz também na festa da torcida. Foi a minha primeira vez aqui com a casa cheia, a gente chegando, balançando o ônibus, né, Lucão? O Lucão já está acostumado, eu ainda não. Fiquei muito feliz, bacana participar desses momentos. Então, uma noite perfeita. Uma vitória maiúscula, um desempenho maiúsculo. Voltamos juntamos a performance com resultados, que muita gente queria isso do Santos. Então, são uma noite para ser guardada, mas ainda não estamos matematicamente classificados. Demos um passo importante, mas esse passo não garante nada. Vamos continuar com os pés no chão, trabalhando, recuperar os jogadores que nós perdemos machucados, para que a gente possa, com força total, alcançar o nosso objetivo, que é a classificação. Sempre bom poder ajudar a equipe com gol. Como eu falei, a gente trabalha para isso. A gente trabalha bastante bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. E hoje eu fui coroado, cara. Infelizmente, no jogo passado, numa bobeira nossa, acabamos tomando um gol de bola parada e hoje não fizemos. Futebol é assim, cabeça erguida, continuar trabalhando porque ainda tem muito pela frente. Gostei do gol do Gabriel, legal, importante, ele tem que ganhar moral. Confiança, né? O atacante tem que fazer gol, né? Claro. Senão ele fica sem confiança. E quando tá fazendo gol, também o cara arrisca tudo e normalmente dá certo. O Santos ganhou muito fácil o jogo de ontem, muito fácil. 2-0, nem espero que foi, era para ter sido até mais, principalmente no primeiro tempo. Outro jogo de 7 Libertadores, né? 4 do Estudiantes e 3 do Santos. E foi um jogo também, né, Flávio? Assim, agitado desde os primeiros 4, 5 minutos do lance de lá, aqui, lá, quer dizer, foi bem movimentado, bem interessante mesmo. O Santos foi muito bem, ele se impôs, foi legal. Tá bem, o Santos ele tem uma boa condição, né, ele vai bem em Libertadores, é um time... Tem muito esse espírito, sabe disputar bem a competição. E o próprio Jair também, né? Com o Botafogo foi longe. Foi bem, sim. Então, acho que o time do Santos é um time assim, ele tem as suas dificuldades e esse Rodrigo aí joga pra caramba, viu? Joga muito. Esse moleque é muito bom. Acho que não vai ficar muito tempo por aqui não, viu? Tenho a impressão que o Rodrigo vai ser logo um jogador de grande destaque. Fala Rodrigo porque com Y, né? Então, Rodrigo. Flávio, mais 2 jogos movimentaram a rodada da Libertadores. Confira. Confira agora a sequência da rodada deste meio de semana na Libertadores. O Atlético Tucumã recebe o The Strongest. Eles jogam às 7h15 na Argentina. No mesmo horário, o Nacional do Uruguai enfrenta o Real Garcilaso em Montevidéu. 3 partidas começam 9h45. Na Bombonera tem Boca Juniors e Palmeiras. Monagas e Defensor jogam na Venezuela e o Santa Fé encara o Flamengo em Bogotá. Amanhã às 7h15, no Monumental de Nunes, o River Plate joga com o Emelec do Equador. No mesmo horário, no Mineirão, o Cruzeiro recebe a Universidade de Chile. 9h30 tem Vasco e Racing em São Januário, Júnior Barranquilla e Alianza Lima em Barranquilla, terra da Shakira, e Peñarol e Libertad em Montevidéu. Liga dos Campeões, ontem pelo primeiro jogo da semifinal, o Liverpool atropelou a Roma com um show do egípcio Salah. Será que ele vai ser o melhor do mundo, hein? E abriu grande vantagem para a partida de volta. Veja os gols. Flávio, é bom demais ver os jogos da Liga dos Campeões. É bom demais.
pelo espírito, pela postura. Aqui você vê, por exemplo, um time como o Atlético Paranaense, ou mesmo o Grêmio, às vezes o próprio Corinthians, que não dá chutão para sair, né? Você já acha uma coisa fora do... Lá todos saem jogando de pé em pé, velocidade é outra. E o time faz 1, faz 2, faz 3, faz 4, faz 5. O Liverpool poderia ter feito 6, poderia ter feito 7. A Roma não desistiu, foi lá, fez 1, fez 2, poderia ter feito 3. Quer dizer, é a briga pelo ataque o tempo todo. Né? E lá quando eles desinfetaram os estádios, tirando as torcidas uniformizadas, aí vieram os torcedores comuns, né? Então tem um monte de musiquinha legal. O Salá tem uma... A mais legal é... Salalala, salalala, salalala. Lembra daquela musiquinha? Sim, claro. Tem um monte. Tem música dos Beatles. É outro mundo, né? Outro papo. Nossa, e esse cara que tá jogando? Esse Firmino que tá jogando... Nossa, eu acho que o Gabriel Jesus vai dançar, pelo menos pro começo da Copa do Mundo. O Tito tava no estádio. Ó, Salá, Mané e o Firmino. E Klopp, né? Essa velocidade do Klopp é um negócio impressionante. E o Liverpool tá muito bem na briga. E o que chama a atenção, falava que o Firmino aqui olham para ele meio com desdém ainda. Né? Isso não me surpreende porque as pessoas não veem, né? E aí você vê, por exemplo... Os caras não conhecem o cara, não conhecem o jogador, não sabe quem é, não vê jogo, não estuda. Os caras que desdenham, é assim, ó. A preguiça é um negócio terrível no ser humano. O cara não se dá o trabalho. Então, por exemplo, o Fernando Diniz... Ele faz um negócio diferente, não faz? Sim. Então é melhor você desdenhar do que você tentar aprender e ver o que ele está querendo fazer. Aí diz assim, eu quero ver se vai ganhar. Tá, e as porcarias que jogam recuados ganham? Pois é. Ele tem direito de perder. O pior é que não ganha, porque aquele jogo mas eles têm isso, ele tem direito de perder. O fato dele jogar bonito não quer dizer que ele tem que ganhar. O Guardiola perde de vez em quando, é normal. Dá a impressão que os lixos, os times lixos, eles ganham sempre. Não, eles perdem e aí deixa o saco, a gente não vê jogo. Então é um horror. Eu gosto, nós amamos o futebol bonito, bem jogado. Por isso tomara que haja uma luz no Atlético, que deixe o trabalho do Fernando Diniz seguir, times como o Grêmio, vocês Claro. O Corinthians outro dia fez um gol guardiolístico. É isso que nós precisamos de futebol. Claro. Futebol é isso. Não é essa porcaria de ficar atrás dando bico. Futebol não foi feito para não perder, foi feito para ganhar, para arriscar. Mas nem tudo foi festa, viu, Flávio? Isso aí são brigas entre hooligans do Liverpool e torcedores da Roma. O bicho pegou ali nos arredores do estádio. Lixo com lixo, Pois é, mas assim, é bom a gente mostrar também, porque fica aquela sensação... Os hooligans? Vocês não falaram que tinha eles não entram no estádio. Não entram no estádio, mas fora ainda tem. Existem hooligans na Inglaterra, na Eles Itália. Quebram pubs. Na Rússia, por exemplo, existe um risco muito grande. Não existe só no Brasil bandido, existe em todo lugar do mundo. Só que lá eles tiraram dos estádios. É isso aí, mas fora o bicho pegou. Agora esses lixos aí que se dane. Isso aí não tem a menor, que se dane. Eles estão todos com a mesma roupa, tá frio, né? Não ficam lembra dos irmãos Metralhas? Eu acho que é para justamente despistar isso daí, porque todos de calça jeans e o mesmo casaco. Mas é gangue, né? Gangue é assim mesmo. Gangue uniformizado. Olha lá fora, tá vendo? O estádio, eu tive poucos dias lá, né? Até outro dia estava a foto do Felipe Coutinho também lá. Está do Firmino. O cara então, eu ia falar justamente isso do Firmino, que aqui ele é olhado com desdém, e ele recebeu um elogio que para mim é um dos melhores que ele ter recebido, do Gerrard, que é um dos maiores jogadores da história do Liverpool, dizendo que lamenta não ter tido o Firmino nos tempos que ele jogava, né? Olha o nível meu caro amigo elogio. Celso, você sabe perfeitamente que as pessoas adoram desdenhar o que elas não sabem. Sim, o que elas não conhecem. Mais fácil. Claro. Não conhecem, não querem conhecer, tem preguiça de aprender, então é mais fácil. E deixa eu falar uma outra coisa, esse jogo foi de ontem. Hoje nós tivemos lá em Munique, Bayern e Real Madrid. O Bayern fez 1-0, teve chance de fazer 2-0, 3-0, poderia sem nenhum exagero ter feito uns 3 tamanhos sufoco que deu no Real Madrid. Aí o nosso querido Marcelo pegou, acertou um chute, mas com uma precisão. Que golaço! Um golaço. Finalzinho do primeiro tempo, empatou o jogo 1-1. A gente deu um grito na redação. Foi 1-1, um golaço do Marcelo, sem dúvida alguma. Aí o Real Madrid cresceu no jogo e no segundo tempo numa falha também, num passe errado no meio campo, um contra-ataque. O Real Madrid fez 2-1 com o Asensio e ganhou o jogo. Portanto, vai jogar pelo empate a partida da volta em Madrid. Um pouco largo o Real Madrid, não? Que também não Ele é muito competente, coisa, né? Claro que é. Muito bom, um dos maiores times do mundo, mas é largo também, não? Nossa Senhora. O Cris não marcou gol, tá?
empate. O assunto agora é a Copa do Brasil. 2 partidas abrem nesta noite as oitavas de final. O Goiás recebe o Grêmio, 7h30 no Serra Dourada. No mesmo horário, o Corinthians estreia na competição, enfrentando o Vitória lá em Salvador. Como o Timão está longe da Fiel, a Fiel resolveu se reunir para acompanhar o jogo na Arena em Itaquera. E é para lá que nós vamos com o repórter Alexandre Silvestre. Silvestre, o que está rolando aí? Boa noite! Um evento muito legal que está rolando aqui em Itaquera e a Milene Domingues, que é uma ex-jogadora. Ex-jogadora, Milene? Ou ainda joga? Agora eu jogo num time bem bonito chamado Open, para não dizer que é veterana. Então é Open, que é aberto. Mas eu jogo assim com amigas. A gente disputa alguns campeonatos. Eu jogo pela Hebraica, pelo Open e pelo Corinthians Associativo Futebol de Salão. E ela caiu do céu para mim nessa entrada ao vivo no Gazeta Esportiva, porque olha só que bacana. Na camisa do Corinthians, que está disputando o Campeonato Brasileiro Feminino, mulher é cozinha e não jogando futebol. Aqui, mulher não pode estar no futebol. Não pode mesmo, Milene? Quero ver. Ah, tem mais uma embaixo, né? Futebol feminino só vai ser bom quando acabar. E essa daqui? Futebol é só de macho. Tá bom, então. Mostra pra nós, por favor. A habilidade da Milene Domingues. Enquanto o Corinthians joga aqui ao ladinho. Muito obrigado, Milene. Eu sei que você precisa ir, porque você está comentando o jogo, né? Lá em cima, galera. Então, por favor, está liberada. Muito obrigado pela colher de chá, tá bom, Milene? Obrigada, agradeço. Obrigada, viu, pelo apoio. É isso Beijo, aí. galera. O Corinthians está jogando aqui, ó. Dá para mostrar, Irineu, por gentileza, ó. Corinthians e São Francisco da Bahia. O Corinthians está vencendo por 3-1. Cerca de 4.000 torcedores na Arena de Itaquera. É a primeira vez que o futebol feminino do Corinthians joga aqui no seu estádio novinho em folha. O Corinthians que está disputando esse campeonato brasileiro com mais 15 equipes. São 2 chaves de 8 times. Classificam-se as 4 primeiras classificadas de cada lado para jogar depois mata-mata de quartas de final até a grande decisão. O Corinthians está invicto no ano, já está jogando o Campeonato Paulista também simultaneamente com 4 jogos e 4 vitórias. E estreando aqui com vitória 3-1 contra o São Francisco da Bahia. Esse evento aqui na Arena Corinthians, que coloca dentro do estádio quase 4.000 torcedores por enquanto, porque tem gente ainda chegando aqui nas arquibancadas, tanto atrás do gol quanto no setor oeste, que é uma das alas mais nobres aqui do campo do Corinthians. Tem muita gente chegando, porque depois do futebol feminino ao vivo, em loco, aqui no gramado maravilhoso da Arena de Itaquera, os telões do estádio, um telão de primeiro mundo, de tecnologia absolutamente de ponta. Esses telões vão mostrar a estreia do Corinthians na Copa do Brasil, já direto na fase de oitavas de final. O Corinthians, que está jogando a Libertadores da América, ganhou essa moleza, como outras equipes, entrar direto na fase de oitavas de final. O jogo começa às 7h30 da noite, um pouquinho depois dessa partida do futebol feminino, lá no Barradão, Corinthians e Vitória. E o repórter Fernando Gavini traz as informações do Corinthians para esse jogo dos meninos. Até outro dia, rachão no Corinthians era algo muito difícil de se ver. Mas a sequência de jogos e viagens é ingrata. Melhor deixar a rapaziada descansar e se divertir. Tava muito calor em Curitiba, jogar 11 horas, e agora estamos indo para o nosso 3º jogo fora, domingo, 4º jogo fora. Então nos reunimos ali, não achamos necessário fazer um invisível e deixar eles mais à vontade. Depois, só uma explicação de uma bola parada lá, ofensiva e defensiva, que a gente queria passar para ele e deixar os atletas bem à vontade. Foi isso que a gente achou melhor fazer e nós fizemos assim. Além do pouco tempo de descanso entre os jogos, o Timão encara uma maratona de 4 jogos como visitante. Nos 2 primeiros, os resultados não poderiam ter sido melhores. Vitória de 1-0 sobre o Independiente na Argentina pela Libertadores e goleada de 4-0 sobre o Paraná em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. A sequência continua nesta quarta-feira contra o Vitória em Salvador, na estreia do Corinthians na Copa do Brasil. E termina no próximo domingo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. O Timão só volta a jogar em casa no próximo dia 2 de maio contra o Independiente pela Libertadores. É uma competição diferente agora, Copa do Brasil em relação ao que foi contra o Paraná, que é pontos corridos, são 38 jogos para definir o campeão. Assim, todo jogo passa a ser decisivo. E a Copa do Brasil, repetindo o que eu falei, é a questão mesmo que você não pode fazer um jogo ruim, não pode fazer mal, não pode ter um resultado adverso, que depois fica complicado, são 2 jogos para definir, né?
mas a busca, independente da estratégia, é sempre pela vitória. São 3 competições diferentes, mas do jeito que a fase está boa, o técnico Fábio Carilli nem pensa em priorizar alguma delas. Não prioriza nenhum, não é momento para isso. Talvez lá na frente a gente possa pensar diferente, mas não é momento para isso. Estou muito confiante em rodar a minha equipe, em tirar 2-3 um jogo, 2-3 outro, para que a gente tenha intensidade e entendimento, pela confiança que eu tenho dos atletas. Então, com isso, a gente tem discutido bastante ali para que a gente tome as melhores decisões e faça o grupo rodar, com isso, com outros jogadores participando mais. A confiança no grupo se traduz no ambiente. É possível ver brincadeiras por todo lado dentro do campo, ainda mais num dia de rachão. O bom momento contribui. Desde que assumiu o Corinthians há 1 ano e 4 meses, Fábio Carilli não sabe o que é crise. Em 1 ano e 4 meses aqui, a fase sempre foi boa, né? Não teve ainda... Graças a Deus, não teve aquele negócio de um monte de sequência de jogos. O momento ruim que nós tivemos do brasileiro, sempre ainda continuamos à frente. Então, sabe assim, fase, a gente não tem que reclamar disso não. E a gente tem que tentar continuar assim, com muito trabalho e entendimento com os atletas. Então, meu grupo, assim, é muito fácil de lidar. Os jogadores muito comprometidos, que me questionam o porquê que vamos fazer aquilo, e com isso eu cresço também. Então isso faz com que o ambiente fique leve, né? Ali dentro, ele sempre foi assim, dentro do nosso vestiário, porque eu também sou muito claro com eles, explico o porquê de tirar um Gabriel, que é um ídolo, e fez o porquê, ele entendeu o porquê está fora do jogo, né? E deixar muito claro, e é por isso mesmo, não inventar história, falar para o atleta o porquê que eu estou fazendo aquilo, porquê estou tirando, o porquê estou colocando. Então isso se torna mais fácil lidar com eles no dia a dia. Então a bola rola para os meninos do Corinthians na Copa do Brasil, 7h30 da noite, no Barradão contra o Vitória, jogo de ida das oitavas de final, Timão em campo, o telão da Arena de Itaquera vai exibir o jogo para o público que está aqui acompanhando a partida das meninas que vão vencendo nessa estreia no Campeonato Brasileiro. Pode mostrar ali, Irineu, mais um pouquinho, por favor. Corinthians 3-1 em cima do São Francisco da Bahia, o Corinthians que tem futebol feminino desde 2016, numa parceria, foi campeão da Copa do Brasil de futebol feminino. Em 2017, também na parceria, conquistou a Libertadores do futebol feminino e agora está com um projeto bancando sozinho, porque no ano que vem, se quiser disputar a Libertadores dos homens, pelo regulamento da Conmebol, os times que disputarem o masculino terão por obrigação que desenvolver também um trabalho no futebol feminino. Vocês vieram para o jogo principal, que é esse, ou para o jogo de fundo no telão? Fala a verdade. Viemos o principal, que é esse. É esse. O das mulheres. Sim. O nosso objetivo foi vir para esse jogo. Prestigiar as meninas. O nível do jogo tá bacana? É interessante? Tá bacana sim, tá bem bacana. A molecada tá gostando, né? Sim. Tem preferência as mulheres ou os meninos? Não, tanto faz. O que importa é ver o Corinthians, né? E você acredita que o futebol feminino vai crescer no Brasil? Porque a seleção brasileira tem um bom nível, disputa medalha, mas em nível de clubes o futebol feminino ainda está um pouco para trás. O que você acha que é preciso fazer além de ações como essa? Bom, vem numa crescente de clubes aí investindo, como você falou do Corinthians, já vem um projeto já muito antigo, agora participando desses jogos, desses campeonatos, agora mais recentes. E aí tem a questão do Santos, tem esses times do interior do Brasil. O time do Santos é fera, mas perdeu para vocês no Campeonato Paulista. Eu ia fazer esse adendo. Fique claro esse adendo. Mas aí a gente vem numa crescente muito grande, a gente vê que as meninas estão bem condicionadas, estão aí para mostrar o que tem feito, trabalhando, tem que mostrar que estão crescendo no trabalho, dia após dia, gol em cima de gol, e a gente vem aqui não só prestigiar o Corinthians, que é um fato, o nosso time, mas o futebol feminino que vem numa vertente bem legal. Muito obrigado, bom segundo tempo pra vocês. Obrigada. Ô mano, hoje é das minas, cara. Respeita as minas! Valeu, pessoal, é isso aí. Amanhã a reportagem desse evento aqui. Tchau. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Um beijão para Milene Domingues e as meninas estreando aí do Corinthians com vitória. Parabéns, viu? E o Corinthians vai ter uma parada dura contra o Vitória, sem qualquer tentativa de fazer trocadilho lá em Salvador. Vai ser um jogo difícil para o Corinthians, mas o Corinthians vive um momento tão
iluminável. Falando em largura, né? É, tão iluminável. No Real Madrid. Acho que vai fazer Ele está uns muito 2 bem. a 1. E a largura sempre acompanhada de muito trabalho, de muita competência. Claro. Fala de Real, fala de Corinthians. Agora, sabe por que o Corinthians vai ficar sozinho no futebol feminino? Ele fez um convênio com o Audax. E aí, a parte maior de pagamento era do Audax e o Corinthians tinha uma coisa para pagar, que era o salário das meninas e tal. Não pagou um mês, nunca. Aí, claro, né, o Audax pagou, entenda-se o dono do Audax, e tchau, né? Até logo. Claro. Né? Então, foi por isso. Além de que, Corinthians Audax, claro que aparece muito mais o Corinthians. Óbvio. É bom pro Audax e tal, legal. Só que, né, e as meninas não recebiam nada. Então, falou, peraí. Ele ia deixar as meninas sem salário? Então o Audax segurou a onda, mas pulou fora, não quis mais saber, não. Além dessa informação que o Silvestre deu aí, né? Agora falou da sorte, mas tem uma coisa que a gente precisa destacar. A competência do Carille, ela é algo muito bom, gritante. Sorte não fica sozinha. Quem não tem competência não se sabe. Quem não trabalha, quem não tem competência, não tem sorte. É algo gritante o que o Carille faz no Corinthians. Você pode questionar o fato, de repente, ser um time muito... a especialidade dele é o setor defensivo. Vencer por um placar pequeno. Mas meteu 4 no Paraná. Esse né? daí Quer dizer, foi e outra coisa, o ano passado ele pegou o time de um jeito, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou o Brasileiro quando ninguém se imaginava. Perdeu o Arana, perdeu o Pablo, perdeu o Jô, se virou, deu um jeito, apanhou e o time está jogando sem um atacante. Olha, eu vou dizer uma coisa. É uma referência de 9. Agora chega um 9, fica até expectativa. O que ele vai fazer agora, já que o time se acertou? Mas olha, eu não vou ficar surpreso se o Corinthians começar a emendar vitórias de novo. Porque domingo ele tem um jogo contra o Atlético Mineiro, fora, duro pra caramba. Mas se ele ganhar esse jogo, depois ele tem um certo conforto. Aí tem um jogo pega o Ceará e Palmeiras. Aí tem um jogo contra o Palmeiras. Aí já é meio encardido, até porque o jogo do Paulista ainda não acabou, né? Nossa, então, é legal, né? Jogo legal. Acho que esses gênios fizeram esse jogo no meio de semana, tenho quase certeza disso. O Corinthians e Palmeiras? Acho que sim, quase certeza que maio, é 12 de maio. Deixa eu ver que dia cai. Então, 12 de maio eu acho que sábado. Sábado. Não é no domingo que deveria ser. Mas enfim, o Corinthians vive um belo momento. Hoje a parada é muito complicada porque o time está muito desgastado. Vai pegar calor de novo lá. O time do Vitória sabe que a tentativa dele de eliminar o Corinthians é hoje. Acho que a parada é bem difícil hoje para o Corinthians. Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem 2 jogos movimentaram a 3ª rodada da competição. Veja. Fortaleza e CRB jogaram no Castelão e o placar foi aberto logo aos 6 minutos. Após a jogada de Edinho, Osvaldo aproveitou para fazer 1-0 Fortaleza. No início do segundo tempo, Jussane apareceu livre na área e cabeceou para o fundo do gol, 2-0. A resposta do CRB veio 2 minutos depois com o Neto Baiano. Mas, do outro lado, Jean Patrick tratou de soltar uma bomba para selar a vitória do tricolor de aço. Fim de jogo, Fortaleza 3, CRB 1. No Estádio Olímpico, Atlético Goianiense e Guarani, após a cobrança de escanteio, a bola sobrou dentro da área para João Paulo, que fez 1-0 Atlético. No fim da primeira etapa, Fernandes recebeu em condição legal e ampliou a vantagem dos donos da casa. Na volta do intervalo, o Atlético manteve o ritmo. Livre de marcação, João Paulo fez o segundo dele no jogo. O Guarani chegou a descontar 4 minutos depois. Bruno Nazário aproveitou a falha do goleiro Clever e mandou a bola para a rede. E o time de Campinas ainda marcou mais um, dessa vez com Anselmo Ramon, mas a reação parou por aí. Final, Atlético Goianiense 3, Guarani 2. Confira agora as informações do São Paulo na reportagem de Osmar Garrafa. A semana para o São Paulo começou nesta quarta-feira. Depois de 2 dias de folga, o tricolor iniciou os trabalhos visando a partida de domingo contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Nesse jogo, Diego Aguirre vai tentar sua primeira vitória como visitante. A última vez que a equipe venceu fora foi dia 14 de março, contra o CRB 3-0 pela Copa do Brasil. Na oportunidade, Aguirre estava nas tribunas e ainda não tinha iniciado os trabalhos. Para o jogo do final de semana, o técnico tricolor espera por liberações do departamento médico e físico. Rodrigo Caio, com entorse no pé direito, ainda é dúvida. Por outro lado, existe a possibilidade para a volta do lateral Reinaldo. O jogador, que ficou de fora das 3 últimas partidas, já está no campo em processo de transição.
E sua participação para domingo não está confirmada, mas também não descartada. Por falar em lateral esquerdo, Michele, Júnior Tavares está de saída do tricolor. O São Paulo liberou o atleta para realizar testes por 20 dias no Rennes da França. Se for aprovado, o clube francês vai pagar ao São Paulo por 50% dos direitos federativos do atleta, algo em torno de 2,5 milhões de euros. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Porque o São Paulo vai se vangloriar de que faz bons negócios, né? Vendeu o Júnior Tavares. Mas o Júnior Tavares, ele realmente não consegue se ajudar, né? Ele já saiu do Grêmio por causa de problemas fora do campo. E agora no São Paulo teve dificuldade com a mãe, né? Alguma postagem e tal. Eu não estou condenando, tá? Só estou falando época que o Corinthians queria, ele estava indo no Corinthians, a mãe só estou citando uma situação, gerou problemas e o menino quando entra também não consegue se acertar e tal. Se o futebol fosse mais, não estou falando de São Paulo, estou falando em geral no Brasil, fosse uma coisa mais séria, ele teria um acompanhamento psicológico desde o começo e tal, e a situação seria outra, mas ele claramente é um menino com problemas e que ele é um rebelde, vamos dizer assim, né? E a rebeldia você simplesmente tira fora. E aí você perde jogadores importantes. Para mim, ele é o melhor lateral que o São Paulo tem. Então, mas aí não é só no São Paulo, já saiu do Grêmio e tal. Coitado, acontece, coitado. Não, o que você vai fazer? Né? Se você tivesse estrutura, você seguraria uma situação dessa. O São Paulo tem na base um Gabriel, que é um psicólogo ótimo. Mas o problema é que depois não tem sequência. É um negócio meio, sabe, é muito primário o futebol brasileiro. Não é o São Paulo só, é em geral. É muito problemático. E também os caras adoram fazer negócio, né? Sempre tem um... Né? Vem pra lá, vem pra cá e tal, também tem isso. Se orgulham. Duas coisas. Ontem foi aniversário da nossa estagiária, Letícia Contieri. Um beijão para Letícia. Meus parabéns, parabéns a todo o nosso departamento aqui de esportes. Quero mandar um beijo muito grande, do tamanho da Torre da Gazeta, por papai Osmar Garrafa, pai do nosso querido repórter Osmar Garrafa. Ele está hospitalizado, mas a gente está aqui torcendo pelo senhor, viu? Um beijo grande, seu Osmar Garrafa. Depois vem aqui visitar a gente, tá bom? Vem me dar um beijo pessoalmente. E um beijão para um senhor que encontrou o Chico Lang hoje na porta do metrô Trianon. Para de ouvir música. Esse senhor, ele gosta muito do meu trabalho, foi super carinhoso com o Chico Lang, falou um monte de coisas legais de mim. Chico esqueceu seu nome, não sei se é Antenor, Agenor, alguma coisa assim. Um beijo pro senhor, viu? Toque de Gênio. Esse é o nome do documentário que virou livro, filme e conta a história de uma das mais importantes jogadoras do voleibol brasileiro. Veja com Fernando Gavini. Ser o centro das atenções nunca foi a especialidade de Fofão. Mas desta vez não teve jeito. Era a noite de lançamento de sua biografia e do documentário sobre sua história. Acho que é um pouco pior, porque acho que é uma sensação que me coloca totalmente fora da minha área de conforto. E juro pra você que eu tô tremendo. Eu acho que jogar uma final olímpica é muito mais fácil, muito mais tranquilo, mas ao mesmo tempo muito feliz por esse momento. Histórias pra contar não faltam. Aos 48 anos e aposentado apenas 3, Fofão tem no currículo 5 participações seguidas em Olimpíadas e 3 medalhas. Bronze em 1996 e 2000, além do ouro em 2008. Eu sempre pensava, por que eu iria escrever o livro, né? E depois, quando eu comecei a escrever, eu falei, por que não escrever o livro? Né? Por que não contar a minha história? Por que não fazer um documentário? Porque eu acho que realmente tem uma história grande, tem uma história bacana por trás de tudo isso, uma história bonita. Entre tantas histórias inéditas, uma em especial chama a atenção. Aconteceu em 2008, pouco antes dos Jogos Olímpicos, ano em que o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro. Havia o rumor de que Fernanda Venturini iria voltar ao vôlei justamente para disputar os Jogos de Pequim. Fofão resolveu se posicionar. Foi conversar com o técnico José Roberto Guimarães e o colocou contra a parede. Ou ela seria titular ou abandonaria a seleção brasileira. Muitas pessoas vão assustar porque eu falei isso com o Zé Roberto, mas eu acho que é um momento onde você tem que se colocar como atleta, como pessoa, você tem que dar a sua opinião, então é uma coisa normal para mim, assim. Fofão não foi só titular em 2008, como um dos principais destaques da conquista da medalha de ouro. Foi também o auge dos 17 anos em que ela defendeu a seleção brasileira. Tudo retratado nas páginas do livro e também na tela do cinema. O filme é um registro, assim, né, que a gente acabou tendo a ideia de fazer.
para que ficasse registrado, porque a gente ia contar o livro e as coisas foram surgindo, e por que não registrar para as pessoas verem, né? O que realmente aconteceu, das pessoas falando, eu voltando nos lugares onde eu fui criada, né, na minha escola, no Centro Olímpico, revivendo coisas que na minha memória já não eram tão fáceis de serem lembradas. É um filme assim, onde existe depoimento de pessoas também falando de mim, existe a minha história também, eu contando, então voltando lá para Lausanne Paulista, e minha mãe falando, minhas sobrinhas falando, então é o momento onde eu choro, e eu nunca gostei de chorar, assim, que as pessoas vissem eu chorando, porque eu sempre falei que chorar era sinônimo de fraqueza, mas isso como jogadora, né? Como pessoa, eu chorei minha vida inteira. Mas mais importante do que contar sua história, Fofão espera que tanto o livro quanto o filme sirvam de exemplo para as pessoas de que tudo é possível. A gente sempre acha, poxa vida, eu não tenho condições, eu vim de uma família simples, eu sou mulher, eu sou negra, eu vou desistir, sabe? Então, eu acho que fica muito nítido que quando você realmente quer alguma coisa, você corre atrás disso, né? É fácil ou não é fácil? Porque eu tive muitos motivos para desistir ou para ter parado. Mas eu acho que quando você vai conquistando as barreiras, você vai se fortalecendo cada vez mais. Independente de ser mulher, de ser negro, de ser, sabe? De vir da onde vier, eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que só depende da gente mesmo, de mais ninguém. Toque de gênio. Gênio é nosso diretor, João Batista, que também é cineasta e em breve vai lançar o filme, né, João? Todo mundo vai assistir. Filme muito triste, mas a gente vai assistir. Resultado final da enquete do programa de hoje. No início do programa, tô repetindo as palavras, a gente perguntou, o que vai dar hoje à noite entre Boca e Verdão? O pessoal falou que é Palmeiras, 52% dos votos, quando surge o Alviverde imponente. Isso que é confiança. Aquela conta gente, fechou? Um beijo, subiu a ficha homenageando quem? Saudosa Ella Fitzgerald. Tchau. Tchau.